Fala aí, pessoal. Sabadão, loucura total aqui. Só eu sei o que eu corri hoje. E os clientes que passaram por aqui têm noção, porque olha, hoje foi muito corrido. Vamos lá. Esse violão veio hoje para troca de cordas, regulagem, uma verificação na parte elétrica no jack, né, em um dos jacks, que ele tem dois, e já está indo embora. Então o cliente tem um show amanhã, trouxe hoje para fazer tudo isso. Então foi uma doideira, mas finalizando, graças a Deus. Um Epiphone EJ200, é um violão jumbo, é fantástico esse violão, não tem outro termo. O som dele desplugado é bonito, o som dele plugado é bonito, é animal. Vamos lá, tampo em spruce sólido, né? Dá pra ver que não tem emenda, é uma peça só. Laterais e fundo em maple, braço em maple também, escala em pau-ferro. Aqui nós temos 20 trastes, tarraxas Grover, blindadas, fantásticas. O cavalete possivelmente é em pau-ferro também, ou rosewood, mas me parece ser pau-ferro pelo desenho da madeira. E ele é todo estilizado com esses pedaços em madrepérola, assim como o braço. É um instrumento muito bonito, muito bem adornado, assim, com incrustações. E o grande atrativo, com certeza, é o pré-amplificador da Shadow, o Sonic 2, que assim como o Fishman que eu falei essa semana, ele tem um sistema de captação pelo piezo no rastilho, e esse Nanomag, que é aqui no final da escala e capta o som de uma maneira mais orgânica, eu acredito. Então vocês vão perceber a diferença com certeza no som. Vamos começar então com o som dele desplugado. Só para ressaltar, aqui é o Nanomag, aqui é o Nanoflex, antes que eu esqueça de falar. Então palheta .46. Ponto 7. Sinal entrando só pelo microfone de lapela, 1 milímetro. Dois milímetros. O violão foi encordoado com um jogo de D'Addario fósforo bronze, se eu não me engano, 010, mas como a ação de corda dele não está tão baixa, isso já havia sido combinado previamente com o cliente em um outro setup, que ele já viu algumas vezes esse instrumento,
Então ele não é tão confortável para bends, né? Você sente a corda um pouco mais firme. Em contrapartida para bases, o som fica animal. Palheta ponto .7. E voltamos a ponto 46. Bom, vamos lá. Acionando então o som elétrico. Como que funciona esse ajuste entre os dois captadores? Você tem aqui um slider, como se fosse uma mesa de som, onde de um lado você tem o Nano Mag, que é o do braço, e do outro você tem o Nano Flex, que fica no rastilho, e você escolhe o quanto você quer do sinal de cada um. Então eu vou deixar por enquanto 100% no Nano Mag para a gente ver qual é o som desse captador do braço. Tem um som muito doce, com um grave bonito, bem definido. Estou colocando agora no meio, então vai entrar o sinal dos dois captadores. Perdão. E jogando tudo pro Nano Flex.
piezo traz esse ataque, esse brilho, esse agudo a mais. Eu gostei muito do som só do piezo desse violão, acho ele bem diferenciado, achei inclusive melhor que o da Fishman. E o blend eu achei perfeito, porque você tem todo o grave e o som mais polido do captador do braço e o piezo. Então mais uma vez só pra gente... Pode deixar até mais um pouquinho pro braço e menos no rastilho. É impressionante, acho que o som deu uma rachadinha aí no final que eu vi a luz acendendo. A gente vai se empolgando, vai tocando um pouco mais forte. Aqui já é o oposto, eu acho que falta ataque, então eu joguei mais pro piezo. Bom, é isso, dá mais uma afinadinha, porque hoje realmente foi corrido e com certeza, quanto mais eu conseguir deixar o instrumento laceado, vamos chamar assim, melhor para amanhã o Fernando só chegar e poder se divertir na hora do show da banda deles. Mas é um violão fantástico, não é um violão barato, eu acho um violão com valor até bem elevado, mas pelos recursos, pela tocabilidade, o braço dele é bem confortável, mesmo sendo bem arredondado também. Ele parece um braço de Les Paul antiga, dessas reedições, né? Nunca pus a mão numa Les Paul antiga, mas uma reedição, uma estúdio. É um braço bem cheio, mas ele é muito confortável. Bom, chega, senão eu não acabo o que eu tenho para acabar ainda. Então, muito obrigado a você que se inscreveu no canal, que tem acompanhado aí as novidades, os instrumentos e tem mandado suas perguntas, suas críticas, suas sugestões. Eu agradeço, a ideia realmente é sempre deixar o conteúdo cada vez mais legal para você que está aí do outro lado assistindo. Eu coloquei o cabo de novo só para ficar registrado para o cliente ver. Que eu abri toda a parte elétrica, limpei tudo e no final das contas eu acho que era o cabo, porque diferentes marcas de cabo tem diferentes tipos de plug normalmente. Um dos cabos que eu tenho aqui, o plug é um pouquinho mais fino, estava gerando um ruído igual que o cliente descreveu, que ele estava tendo como problema. A hora que eu troquei para esse cabo aqui, sumiu o problema, então não precisava nem ter desmontado. Mas foi bom, já limpei tudo. Não tem nenhuma folga, nenhum ruído. Então é isso, gente. Vou correr, que eu ainda quero adiantar mais algumas coisas. Abraço e até o próximo.